Nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre uma história muito legal, muito bacana. Eu gosto demais dessa história também. Aliás, a gente às vezes perde muito tempo não se debruçando em algumas das histórias, das narrativas que a Bíblia traz sobre homens e mulheres de Deus do passado e o que eles enfrentaram, porque a gente aprende muito com isso, né? E se a gente fizer um paralelo, muitas vezes a gente vai ver que existe muito do que aconteceu lá similar ao que acontece hoje. Eu estou chamando essa mensagem de hoje de a Arca da Fé. A Arca da Fé, em vez da Arca de Noé. Mudei o nome do texto. Pode mudar a coisa na Bíblia? Assim, não. Esse título pode, porque esses títulos que você vê na Bíblia não tem na Bíblia original, tá bom? É só para te ajudar a entender o texto. Então eu posso mudar o título um pouquinho. A Arca da Fé. Chamados para construir. Esse é o tema da nossa mensagem. Vou começar lendo o texto com vocês, para vocês pegarem um pouquinho de contexto. A história de Noé aqui vai 2, 3 capítulos. Nós vamos ler um texto direcionado. Nós vamos começar no 5. E quando pular eu te aviso. No 5 diz assim: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. E viu que todos os seus pensamentos e todos os seus propósitos, aquilo que eles queriam fazer, aquilo que eles pensavam, eram sempre inteiramente maus. Nada a ver com hoje em dia, né? Tá tudo bem, não tem confusão no mundo, não tem maldade no mundo, não tem injustiça no mundo, ninguém está só pensando em si mesmo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Essa história de Moisés, provavelmente você não vai gostar, porque é chata, né? Não tem nada a ver com a gente, enfim. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Então veja a condição que Deus identificou, e Deus, diz o texto, que Deus se arrependeu de tê-los criado. Aqui, para aqueles que gostam de curiosidades, né, no estudo das Escrituras, entenda que Deus não se arrepende como ser humano, ok? Deus é perfeito, Deus criou todas as coisas. Aqui é uma linguagem para que você entenda a dor que Deus estava sentindo com aquela situação toda. Não era um arrependimento como o nosso, assim, puxa, fiz um negócio totalmente errado, né? Liguei o fio errado, queimou a TV. O pessoal gosta de botar as coisas aqui na tomada 220, né? Ventilador aqui a gente já arrumou umas 3, 4 vezes. O pessoal esquece do 110, 220, põe no 220, queima o ventilador. Me arrependi de ter ido lá mexendo. Deus não tem arrependimento nesse sentido. É uma linguagem para você entender como isso feria o coração dele e como ele esperava o contrário. Deus está trabalhando com esse povo. E ele vai dizendo: isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. E aí o versículo 8 diz: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Opa! Deus olhou para os seres humanos, todos os seus pensamentos, seus propósitos eram inteiramente maus. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Versículo 9, este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. A única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Versículo 11 diz: Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. O que é que você vê hoje em dia quando você abre os jornais no Instagram, né? Porque ninguém abre jornal de papel mais. Não parece mesmo que a terra está repleta de violência e de corrupção? Não dá uma tristeza às vezes? Não dá um negócio ruim? Sim, você fala: Senhor, tem jeito, será? Quando é que isso vai acabar? Por quê, Senhor? Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Parece que Deus realmente se preocupa quando a violência, a maldade se tornam a norma. Versículo 14 diz então que Deus disse a Noé: construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre,
e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Aí ele começa a dar umas instruções sobre isso. Eu vou pular para o 17. Preste atenção, Noé. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Quem estava aqui semana passada lembra de alguém parecido com esse negócio de com você, porém. Lembram? Quem era esse? Moisés. Portanto, com você firmarei minha aliança, Noé. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Depois pulamos aqui para o 21, 22. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para sua família e todos os animais. 22 diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Nós encontramos outra pessoa aqui, extremamente dedicado, devoto ao Senhor, como nós vimos Moisés semana passada, alguém obediente ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina repetidamente como a obediência tem a ver, na verdade, com o amor. Tem a ver realmente com caminhar com Deus e caminhar em comunhão com Deus. Tem mais textos para ler aqui? O 7, versículo 1 diz, o Senhor disse a Noé, entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. E o 5 diz, por último, Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. A história de Noé é uma das melhores da Bíblia. E nós nem lemos a melhor parte. Versículo 9 diz que foi quando Deus liberou o churrasco. Então, é ótima essa história, né? Depois de Noé, a gente começou a ter mais alegria nessa vida ainda. Nós não vamos chegar lá, mas guarda aí só para você ficar com isso na cabeça e você se lembrar do resto da história, eu espero. Nos dias de Noé, então, há essa grande maldade, a violência, coração de Deus entristecido. Deus resolve exercer juízo, é assim que a gente entende. Se é alguém que pode exercer juízo, porque é plenamente justo, absurdamente santo, se alguém pode exercer juízo, é Deus. E Deus decide exercer juízo sobre a raça humana, mas ele encontra então alguém que tinha comunhão com ele. Noé, aquele que andava em comunhão com Deus. Mais uma vez, como eu disse, no nosso mundo atual, as circunstâncias são muito parecidas. E às vezes parece que não está indo para melhor, está indo para pior, e daqui a pouco você não sabe mais se vai dar para viver no meio do que acontece na nossa sociedade. Deus revela em Noé aquele que nós vamos chamar de um homem também de fé. Se você se lembrar do texto de Hebreus, aqueles que conhecem o texto de Hebreus, que faz uma lista dos heróis da fé. Noé está na lista? Sim ou não? Sim, Noé está na lista, junto com muitos outros, junto com Moisés. Por quê? Porque Noé é aquele que exerceu fé no relacionamento dele com Deus. E nós aprendemos algumas coisas muito interessantes com relação a isso, que nós podemos usar na nossa vida, nessa experiência de Noé. A nossa fé, ela precisa ser algo que transforma a nossa vida e nos leva de fato a andar com Deus. Essa é a pergunta. A nossa fé transforma a nossa vida. Quando você diz que crê em Deus, a sua vida está sendo transformada de glória em glória, de fé em fé. Há um crescendo na sua comunhão com Deus ao longo dos anos. Menos de você, daquela confusão que você e eu somos, mais daquilo que Jesus é. Essa é a pergunta. Porque se a nossa fé não é uma fé desse tipo, você precisa questionar a sua fé. Dizer que tem fé, mas não conviver num corpo local, numa família local, seja aqui com o pessoal que já é daqui, seja lá no outro bairro, no centro, aonde for. Se nós temos fé em Deus, mas nós não estamos conectados com o seu corpo, que é a igreja, nós precisamos confrontar a nossa própria fé. Porque a fé que é genuína, ela nos transforma e nos leva a andar de uma forma diferente. Ela não nos mantém simplesmente com o mesmo pensamento do nosso redor, da nossa sociedade. No exemplo de Noé, irmãos, a primeira coisa que a fé que Noé tem nos ensina é que a fé, ela nos chama para construir. Sim? A fé que Noé exerceu, ela não ficou inerte. Não era assim uma coisa que Noé ficava deixando o tempo passar e um dia qualquer coisa. Não, a fé de Noé colocou ele numa situação onde ele foi levado a construir algo.
texto de Hebreus, um texto da fé, diz que pela fé, Hebreus 11:7 diz, pela fé Noel. Nós estamos em fevereiro, Leandro. Nem chegou perto, para você estar fazendo confusão. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para a sua família do dilúvio. Deixa eu dizer uma coisa, você acha bonita essa história, né? Mas você sabe que essa fé foi difícil. Sabe quanto tempo levou para construir essa arca? Quem sabe? 50 a 75 anos são os cálculos. Você consegue se imaginar exercendo fé para algo que não faz o menor sentido? Ninguém. Provavelmente boa parte da sua família diz, você está perdendo o seu tempo, nunca choveu, diz as Escrituras. Da onde você tirou a ideia de que vai precisar de uma arca desse tamanho, inclusive? Não é? Você quer brincar de surfar? Faz uma pranchinha e vai ali no mar. A sua ideia não tem o menor cabimento. 50 a 75 anos perseverando em fé naquilo que Deus disse para ele, no versículo 14, construa uma embarcação, e deu as medidas, e Noé está trabalhando. Uma fé que nos chama a construir algo maior. Noé não apenas acreditou, fé não é apenas acreditar, sua fé precisa levar ao agir. A fé sem obras é morta. Não é fazer para demonstrar a fé, é porque a sua fé real te leva a agir e fazer aquilo que Deus quer, não que você tem vontade de fazer. Noé estava fazendo uma arca, provavelmente ele não nasceu com essa vontade. Não era o sonho de Noé, né? Hoje em dia está muito na moda essa ideia do sonho aí. Não era o sonho de Noé, Deus estava realizando o sonho de Noé, ele sempre quis ter um barquinho. Não tinha nada a ver. Exigia fé. A mesma fé de Abraão, sair de um lugar para um lugar que ele não sabia nem onde era. Fé para construir algo de acordo com a instrução de Deus. Muitas vezes Deus vai nos chamar para obras e para desafios que desafiam a nossa compreensão e desafiam os padrões do mundo. Eu acho que vocês podem imaginar, quando eu e a Bia começamos a plantação de igreja, muita gente falou para a gente, vocês estão loucos? Vocês já não têm coisa demais para fazer? Mas se Deus colocou no nosso coração que era para a gente fazer isso, a gente vai ficar fazendo, até Deus falar para parar. Eu já estou ficando preocupado, que se foi 50, 75 anos, acabei de me tocar disso. Já foi quanto? 15, 20? Tem muito caminho pela frente ainda, né? Mas infelizmente Moisés viveu 600 anos, eu não vou viver, então não vai dar talvez para isso. Mas você vai entender onde eu vou chegar com essa ideia dos 50, 75 anos. Tem uma citação de Timothy Keller muito interessante, ele diz que as religiões operam segundo o princípio, eu obedeço, portanto eu sou aceito por Deus. Mas o princípio básico do Evangelho é diferente. Sou aceito por Deus através da obra de Cristo e portanto eu obedeço. Você já tinha pensado nisso? É uma completa diferença do que você escuta muitas vezes em religião. Assuntos religiosos. Faça as coisas, seja bom. Ah, olha meu cérebro, hein? Seja bonzinho que no final do ano o Noel... Tem que dar um jeito de pôr Noel na mensagem agora, já que eu já trouxe ele para a mensagem. Seja bonzinho. Se você for um bom menino, uma boa menina, no final do ano você vai ser recompensado. Tem gente vivendo assim com Deus. Cristo nos salvou e por isso nós obedecemos. Abraão, Moisés, Noé andavam em comunhão com Deus. E então eles começaram a executar uma obra. Está claro? Primeiro eu tenho um relacionamento com Deus e daí eu começo a obedecê-lo. E aí eu não preciso fazer para ser aceito, mas eu sou aceito e porque eu sou aceito, eu faço isso. Pergunta para você, desafiador, aqui nessa manhã, nesse tópico é: estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando isso contraria nossos próprios planos? Mesmo quando isso contrariar a lógica do mundo? Tudo diz para você que deve ser outro caminho, você fala, não, esse é o caminho de Deus, eu vou seguir. Cara, você está perdendo seu tempo, você está desperdiçando sua vida. Quando você for mais velho, você procura Deus. Quando você for mais velho, você vai para a igreja.
Você está disposto? A sua fé te leva a isso? Porque senão você tem que questionar a sua fé. Não diga que você tem fé em Deus se você não obedece. Essa fé, nem sei se tem valor. Ela precisa ser corrigida. Desculpa te falar a verdade, mas é isso que a Escritura ensina. A fé com Deus leva você a obedecê-lo, a desejá-lo, a amá-lo, em resposta ao que Ele fez. Se você começa a construir algo, como Moisés construiu uma arca, você começa a construir algo na sua vida, e da sua vida talvez para a sua família, e da sua família e da sua vida talvez na sociedade, num lugar onde Deus te colocar. Você foi chamado para construir algo. A fé verdadeira te leva a construir. Uma segunda coisa que a fé faz, a fé nos faz morrer para nós mesmos. E você já consegue entender que está conectado com o que nós dissemos antes. Em 1 Pedro 3, diz que na arca poucas pessoas, apenas 8 foram salvas por meio da água. E o batismo que nós vamos testemunhar hoje é uma expressão disso. Eu fiquei pensando, apenas 8 pessoas. Quantas pessoas nós somos hoje no mundo? Bilhões? Já pensou se fosse hoje o dilúvio? É sério esse negócio? Aquela pessoa que exerceu fé naquilo que Deus disse, começa a construir algo, e ela pode vir a ser usada como alguém que vai salvar aqueles que creem junto com Ele. Faz sentido para você? A nossa fé, ela faz com que nós morramos para nós mesmos, para poder viver para Deus. E quando nós vivemos para Deus, o que Ele deseja é espalhar essa notícia. Porque agora não são os poucos que vão entrar na arca, mas todo aquele que crê no Filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus vai entrar na arca. Metaforicamente falando. A arca traz o símbolo do batismo na junção com o dilúvio e as águas. A arca representa a fé que te coloca em algo que te protege e te leva através da tormenta e da confusão e da loucura, da maldade, da violência no mundo, e te despeja depois com alegria, são e salvo, num novo tempo, onde tudo passou e tudo foi destruído e toda a maldade foi retirada, ao menos naquele momento. E agora você pode recomeçar, e o texto você vê lá na frente, Deus vai fazer uma aliança com Noé. A arca representa isso, assim como o batismo. Em Cristo nós recebemos uma nova identidade, deixamos para trás a antiga natureza. Literalmente, no mundo espiritual, nós morremos para nós mesmos, quando nós nos deitamos no batismo, e nós ressuscitamos, crendo que ressuscitaremos juntamente com Cristo, como Ele ressuscitou. Essa é a fé que faz com que nós abandonemos quem nós somos para sermos mais como Jesus. É uma nova identidade. Uma outra citação muito boa de Timothy Keller nesse assunto, que ele gosta muito de falar sobre o Evangelho. Ele diz: o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Essa frase é importante, porque muita gente lê os textos de Gênesis e fala: que povo malvado, hein? Que povinho ruim. Como assim Deus achou ninguém, só Noé? Se fosse aqui, Ele ia me achar, além de Noé. Nós temos a tendência de achar que somos capazes de ter em nós a bondade necessária para competir com a santidade de Deus. Isso não é possível. Até Moisés, nós vimos semana passada, quando quis ver a glória de Deus, ele fala: eu vou fazer passar a minha bondade, e o resto você vai ver de costa, porque não é possível que alguém veja a minha santidade e viva. Por isso Tim Keller tem confiança de dizer: nós somos mais pecadores e mais imperfeitos em nós mesmos do que nós ousamos acreditar. E ele termina: mas ao mesmo tempo somos mais amados e mais aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Nós vivemos nessa oscilação. Nós não vemos direito quanto nós precisamos do Salvador, quanto nós precisamos da obra de Cristo, e alguns dias nós também não entendemos o quanto Ele nos ama. Porque Ele entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos. Ele fez uma arca para nós, para que nós fôssemos salvos, como Deus fez uma arca para Noé e sua família, para que no meio daquela confusão, Noé não tivesse que perecer. Você e eu não precisamos perecer no dilúvio. Quando o juízo de Deus vier, e ele virá um dia,
sobre a terra, nós não precisamos estar no meio do dilúvio. Nós podemos estar na arca. Porque Jesus, como Noé, representando nessa história, preparou uma arca e uma condição, e Ele mesmo é essa arca. A Bíblia diz que nós precisamos estar em Cristo, nele, permanecer conectado em Cristo, na videira. Se nós estamos conectados nele, nós estamos preservados nele, e nós seremos salvos. É uma notícia de confiança, de esperança, de paz para nós mesmos. Será que nós temos vivido de acordo com essa nossa identidade que Cristo tem colocado em nosso coração? Entendemos que estamos morrendo para nós mesmos e que no dia do batismo ainda mais fizemos esse compromisso. Eu falo toda vez para quem aqui vai batizar, a gente vai conversar, né? Eu falo, ainda me lembro quando eu batizei, que quando os presbíteros lá me baixaram na água, eu falei em oração: Deus, hoje eu morro com esse Leandro, eu quero viver para você. E eu levantei. E tenho me esforçado para ser assim. Tenho falhado com o Senhor muitas vezes. Tenho feito coisas que não o agrada ao longo de 20, 30 anos desde a minha conversão. Tenho deixado de fazer coisas que deveria fazer. Que às vezes o nosso erro está no fazer, e às vezes ele está no omitir, não é? Às vezes a gente erra fazendo o que não devia, e às vezes a gente erra não fazendo. Porque se Deus pediu para você construir uma arca e você está enrolando, não é legal. Porque como Moisés, como Noé, aquele que está em comunhão, ele obedece. Exatamente, faz tudo exatamente como Deus mandou. Mais uma coisa, a terceira coisa que a fé faz por nós. Vamos lembrar aqui, só para você lembrar. Então a primeira coisa que é uma fé genuína, a fé do tipo de Noé, que nos chama para construir algo maior, não viver para nós mesmos. Então a fé nos leva a morrer para nós mesmos. E a última, que eu acho que já ficou bem clara a mensagem, talvez não preciso até investir muito tempo aqui, mas a fé nos faz andar com Deus. Uma fé genuína nos faz andar com Deus e não apenas falar de Deus. Gênesis 6:9 diz: Noé andava em comunhão com Deus. Foi essa pessoa que andava em comunhão com Deus que Deus chamou para construir algo maior. Comunhão contínua. Noé não estava apenas cumprindo uma tarefa, ele mantinha um relacionamento diário com Deus. E a gente diz isso nem porque está escrito na Bíblia, porque não está escrito isso na Bíblia literalmente. Mas a gente sabe, por experiência e por outros relatos da Bíblia, que não é possível andar com Deus por 50 a 75 anos sem ter uma comunhão diária com Deus. Por que as pessoas se desconectam de Deus, se separam de Deus? Me desculpa, ninguém acorda um dia do nada, dorme um dia cheio de Deus e acorda no outro e fala: vou vazar desse negócio. Tem nada a ver comigo. Ela deixa de ter comunhão com a igreja, ela deixa de orar, ela deixa de ler a palavra, ela deixa de se alimentar de Deus, ela deixa de amar a Deus em adoração, ela deixa de falar para Deus aquilo que ela está passando, ela deixa de ter comunhão com as pessoas e receber a oração das pessoas. Nós sabemos muito bem que Deus opera pelo corpo de Cristo, para o corpo de Cristo. E um dia ela acorda e fala: acho que eu não vou mais na igreja. Eu acho que eu posso viver a minha vida só com Deus em casa. Eu sou bem crente em casa. Não existe isso, viu? Não existe crente só de casa. Se você tem vivido só em casa, você não está cumprindo a vontade de Deus para você. E isso não quer dizer assim: Deus vai me matar então amanhã. Não, você está perdendo um monte de coisa que Deus quer fazer na sua vida. E vai chegar uma hora que talvez as circunstâncias da vida, porque esse mundo é mau, violento, e ninguém está nem aí para você, que esse mundo pode trazer um peso sobre a sua vida. E aí você vai querer desesperadamente que você não tivesse abandonado a sua fé, que você estivesse andando com o corpo, que você tivesse uma fé forte, fortalecida pela vivência. Porque, gente, às vezes parece que não está acontecendo nada, mas isso é porque é invisível, porque é mistério nesse sentido. A gente não consegue explicar todas as coisas. Mas cada vez que você está no corpo e andando em comunhão e participando de grupos pequenos, de tudo que nós oferecemos para o crescimento da fé, você está de fato sendo alimentado. O fluir de Deus está movendo na sua vida. E a hora que você tiver uma luta, você vai
conseguir responder. Talvez seja uma luta e talvez seja algo que Deus te chama para fazer. Portanto, comunhão com Deus não é falar de Deus, não é botar versículo cristão no perfil do Instagram. Porque tem crente com perfil no Instagram, com versículo e o símbolo do horóscopo do lado. Uma frase de um filósofo ateu. Um coach maluco falando como você ser bem-sucedido na vida fazendo mágica. Não estou falando de mentoria, de instrução, nada disso. Estou falando dessas coisas malucas que você conhece. Não faz sentido. Não dá para viver desconectado da igreja. Você vai cair em armadilha. Você vai ficar fraco. E você vai acordar talvez numa situação muito triste um dia. De novo, não é Deus te punindo. Não é eu falando vai dar ruim. Não é isso. Porque eu tenho desafios na minha vida, gente. Vocês têm ou não? Eu sou só eu. Eu estou plantando uma igreja aqui com os irmãos. Estamos trabalhando duro. Então, sabe que podia falar, né? Deus, alivia aí, né? Já que a gente está trabalhando, fazendo uma arca aqui. Não é? O Senhor cuida do resto. Então não vou ter problema nem relacional, nem vou ter desafios com os filhos, filhas, não vou ter problema no trabalho. Tudo beleza. Não é? Não. Eu estou falando isso para vocês porque a vida é assim. A vida tem desafios. E se não tem hoje, vai ter amanhã. É natural que isso aconteça. E se você é novinho, lá na frente talvez você vai ficar mais velho. Aí você vai pensar na morte. Aí você vai pensar o que você não fez. E tem coisas que é difícil de consertar depois que passou. Coisa maravilhosa é ver o Gustavo, a Andressa, nesse compromisso deles tão jovem. Isso vai fazer uma diferença tão grande na vida deles. No que eles vão construir a partir de agora. No futuro, na vida dos filhos. Nos netos. Dos bisnetos. Dos tataranetos. Fui longe agora, né? Mas isso é verdade. Porque começa em algum lugar. E começa andando com Deus e não só falando dele. A frutificação na vida cristã vem pela permanência. Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós e vocês darão frutos. Talvez você é o tipo de pessoa que está aí se espremendo como uma arvorezinha tentando dar uma fruta. Não vai acontecer. A fruta é natural quando você está conectado na fonte. Tá bom? Se você cortar um ramo de maçã, ele não vai dar fruto mais. Ele não está permanecendo. Mas se o ramo de maçã estiver no tronco, quem faz a maçã explodir lá na ponta é a raiz puxando, o tronco trabalhando e mandando aquilo que precisa. É tão simples, na verdade. Mas nós queremos complicar as coisas. Pergunta para vocês de novo, sua vida diária, nossa vida diária, ela reflete uma caminhada constante com Deus? Onde nós estamos buscando sua vontade em todas as áreas? Essa é a pergunta que fica para nós. Irmãos, para a gente ir terminando então, acho que está bem clara a mensagem. A fé que nós precisamos ter é a fé parecida com esses heróis da fé. E aqui hoje nós nos voltamos para Noé. Uma fé que permanece, uma fé que constrói algo, uma fé que faz com que ele morra para si mesmo e passe a construir aquilo que Deus quer, ao invés da sua própria vontade, aquilo que ele tinha de vontade de fazer naquela terra. E é uma fé que nos mantém em comunhão com Deus por longo tempo. Eu fiquei pensando nos 50, 75 anos. Noé viveu mais de 600 anos. Mas esse número acabou me fazendo pensar sobre isso. Assim como Moisés permaneceu 50 e 75 anos, nós vivemos hoje quanto? 50 a 75 anos, né? Uma média aí. Alguns vivem mais hoje, mas uma média talvez hoje é 65, 70, 75, é a média geral, né? Média. É uma vida de permanência em Deus. Talvez seja um bom exemplo para nós vindo de Noé também. Construir a arca que Deus quer que a gente constrói na nossa vida, junto com Ele. A arca da fé, como eu chamei aqui, é uma metáfora para um lugar que nós precisamos estar diariamente. É algo que começa antes mesmo do batismo, assim como começou antes de construir a arca. Primeiro vem a comunhão com Deus, o contato com Deus, e aí Deus nos coloca em algo que nós vamos precisar persistir, para além daquele momento, além do momento inicial da fé, além do momento inicial do batismo. O batismo é matrícula, o batismo não é diploma. Ninguém está recebendo diploma. Olha lá o santo. Atenção, mais um santo batizado. Pode canonizar, que isso aí está todo resolvido. Tem gente que não batiza, apesar de genuinamente crer no Senhor, porque acha que tem que estar pronto e está bom.
A gente nunca fica pronto e bom, a gente vai ficando melhor conforme nós deixamos Deus transformar a gente. Então o batismo, ele é o início, e nós temos que entrar nesse caminho e persistir nele, até que nós, aqui usando a metáfora da arca, a gente encontre de novo a terra firme. Na metáfora do Novo Testamento, até que Deus nos leve em Cristo, nessa arca que Jesus é para nós, até o dia que Ele criar novos céus e nova terra, e então as coisas sejam renovadas, e aí não haverá mais violência, e não haverá mais maldade, e não haverá mais todo o pensamento contrário a Deus, todo o propósito contrário a Deus. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Essa terra que a gente vive hoje está bem clara que está confusa, né? Como nos dias de Noé, a gente vive em meio à violência e maldade e coisas que nos tiram a paz. Se você conversa com pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus, talvez elas vão até dizer: eu acho que esse planeta podia explodir mesmo. Você já ouviu alguém falar isso? Não. Eu já, mais de uma vez. Podia vir um vírus aí e acabar com todo mundo mesmo, porque não serve para nada a raça humana, só faz bobagem. E não está tudo errado, não. Eu falo: você leu a Bíblia? Você estava lendo Gênesis essa semana? Não é? Mas nós somos um povo que está aprendendo a ter uma fé verdadeira. Uma fé que nos distingua em meio a uma cultura que está afastada de Deus. Uma fé que nos chama para obedecer e agir conforme a vontade de Deus. Uma fé que coloca a gente num caminho de morrer para si mesmo e viver para Cristo. E viver para o seu reino. É uma fé que nos convida a uma comunhão diária e transformadora com Deus. Uma vida de novidade. Paulo diz que quando nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos nova criatura. As coisas passadas ficaram para trás. Imagina Noé na arca, imaginando: gente, tudo ficou para trás agora. Quando a gente sair daqui, tudo vai ser diferente. Nada vai estar como estava. Nem as florestas aqui, nem as casas, nem a vegetação, nem os terrenos, nada. Aliás, a gente nem sabe o que vai ser, o que vai acontecer depois disso. Mas Deus disse que nós estaríamos guardados nessa arca, e Ele vai nos levar até o outro lado. Nessa manhã eu não tenho como não dizer a você que está aqui hoje, que Deus tem um chamado para você. E se você ouve a mensagem do Evangelho, você é chamado a responder ao chamado do Evangelho, responder esse amor de Deus. Por causa da aliança com Noé, Deus prometeu que nunca mais faria esse tipo de ação como Ele fez em Noé. Mais do que isso, para não ter que fazer isso de novo, Ele enviou Cristo. Agora, através de Cristo e crendo em Cristo, nós podemos receber a promessa da vida eterna com Ele e andar com Ele. Se você não tomou a decisão de seguir a Cristo ainda na sua vida, hoje pode ser uma oportunidade para você fazer isso. Você vai testemunhar um batismo, você vai testemunhar a decisão que 2 pessoas tomaram de entrar na arca que é Jesus, e receber dele a salvação através da confusão desse mundo e se serem preservados até o último dia, onde as coisas todas se tornarão novas. Feche seus olhos um pouquinho. A gente vai encerrar para a gente ir para um momento lá fora do batismo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Essa manhã eu faço uma última pergunta para todos nós. Você está construindo algo para si mesmo, ou você está construindo aquilo que Deus pediu para você construir?
mesmo que isso pareça loucura para todo mundo ao seu redor. É mais importante dar ouvidos à voz de Deus do que tudo mais, ao seu coração ou a outras vozes ao seu redor. Para aqueles que já conhecem a Cristo, qual é a avaliação que você faz dos alvos que você tem, das coisas que você está construindo? É para o resto da sua vida. Para você que talvez ainda não conheça Cristo, ou nunca parou e falou: Senhor, eu reconheço a minha maldade e o meu pecado, mas eu quero entrar na arca, eu quero receber esse perdão, eu quero receber essa salvação que o Senhor está me oferecendo. Se você nunca fez esse pedido, hoje está aberto para você essa possibilidade. Cheque seu coração. O que Deus está falando com você? O que o Espírito de Deus está falando com você? Talvez você já até confessou Jesus, mas tenha andado cuidando só da sua vida, sem comunhão com Deus e com a igreja. Talvez seja a hora de você se comprometer com Deus. É algo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Seu pai, sua mãe, seu avô, seu cônjuge. Ninguém. Quando Noé ouviu o que Deus tinha para ele, ele falou: é isso e eu nunca mais vou parar.